oração de comunicação a Deus. Miroku o Mikami Supremo Deus, baseado na diretriz para este ano, centralizar a fé em Meishu Sama, empenhando-nos nas práticas básicas da fé, oração, culto, jorei e dedicação, alicerçada nas 3 colunas da salvação, verdade, bem e belo. Diante da vossa presença, oficia o culto mensal de ação de graças, vosso servidor do templo Arte do Jorei, sede mundial. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os fiéis reunidos diante do vosso altar depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Cada um e todos despojados de seus velhos hábitos, assumindo a autorrenovação, decidem procurar, através da atitude diária, religar-se com o Supremo Deus, em comunhão como verdadeiros discípulos, para retornar à sua imagem verdadeira como exemplo para toda a humanidade. E, ao mesmo tempo, cumprir as suas sagradas tarefas na posição e missão que lhes são próprias. Fazendo esta promessa de servir, sabemos que o sacrifício representa, quando muito, 1/1000ª parte das bênçãos recebidas. Pedimos a vossa divina proteção para cumpri-la de acordo e agora em diante cada vez melhor, para que possamos receber ainda mais fartamente a vossa divina luz. Que cada um dos fiéis mereça a vossa proteção, a saúde, a consciência jubilosa, a paz no lar e a vida harmoniosa. Que cada novo dia seja claro e puro, vivido em paz. Que todos alcancem a vossa permissão e a vossa proteção. Assim o pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Rocan Reverendo Dordival Santos Silva. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, ministro Sandra Alice Nocese. Pedimos a todos que acompanhem as reverências.
oração Amatsu no Rito e oração Zengen Sanji. Akamaharani kamitsumarimasu kamuro gi kamuro mino ikoto mochite sogemi oya kamu izanagi no mikoto tsukushi no himuka no tachi hana no odo no ahagi harani Misogi harai tamo toki ni narimaseru harai dono o kamitachi moro moro no nagagoto tsumi kegaryo harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami tachi tomoni ame no fuchi komano mimi furitatiti kikoshi meseto kashikomi momausu uya uya shiku omon miruni Se son kanseon bosatsu konodoni amora setamai komyo nyorai togenchi oshin miroku tokashi meshi ato narase daisen sanzen sekai no sandoku o meshi gojoku o kiyome Hyaku Senman Oku Isai Chujo no Dai Nengan Komi o Joraku Eigo no Jupo Sekayo Narashimete Gofujuhu no Kuruinaku Fukuoka Sedamo Narasunaki Miroku no Mio Mitamo Murio Muhen no Dai Jihini Tenmara Setsumo Matsuroite Choaku Jaho Aratamari Yashari Ujin Mogedatsunashi Shosen Bushin Koto Gotoku Sonoko Korosashi Otogurunari Sansen Somoku Koto Gotoku Seson no Itoku Ninabikaite Kinjucho Gyono Suemademo Minaso no Tokoro Ezaru Nashi Masani Korechi Bidiso Sekai Nite Kario Bingawa Soranimai Zuyun Tenni Tanabike Bak Banka Fukui Kuchimi Kunji Taho Buto Sosoritachi Hichido Garano Akasuni Tsutsu Kogane no Iraka Santo Hiliteri Eizuko Keiwa Genimoten Goku Jodonari Nigoku Minori Tekurani Michi Tsunadori Otakane Amegashita Iketoshi Keru Moro Morono Eragnigu Akwe Guewa Tsutsura Urani Michiwatari Kunito no Sakai Naku Hitogu Satachi Moniko Shinya Sakai Goto Moyome Tokie Iten Shikai Kano no Miroku no Miteni Kitsusari Jinji no Mimureni Dakaren Warera Gahibi no Segionimo Miocho Tamai Shinkaku Isashime Yuatomi Sakai Yoayu Anagaku Muyakumi Zentoku Koka Sanesasi Fukujukai Murio no Dai Kudoku Taresa Setamae Mashimaseto Neinen Jushinge Satonshu e Fukurai Hai Negimosu
Miroku o mikami mamori tamai sakihai tamai. Miroku o mikami mamori tamai sakihai tamai. Meshia no mikami mamori tamai sakihai tamai. Meshia no mikami mamori tamai sakihai tamai. Tamachihai masi, Kamagara tamachihai masi. Salmo de Meishu Sama. Rita Ai. Amor ao próximo. Hito no sachi, hito no sachi, negau kokoro no hito to nare, omi kokoro ni kanao nariseba, kagiri naki, kagiri naki, yoku no shiragami ni kakomarete, ogoki mo naranu hito koso aware, chisanaru, chisanaru, kokoro wo suteyo, tameshi naki, oyoi naru kamuwaza ni tazusawaru miwa. Para corresponder ao coração de Deus, seja uma pessoa que sempre deseja a felicidade do outro. Cercada pelos grilhões de limitados apetites, não consegue, ó triste criatura, nem mover-se. Quem participa desta obra divina sem precedentes deve abandonar o coração estreito. Oração do reino do céu na terra. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, Ochorei.
perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Receberemos Joey. Essa paz, luz divina, Meixo Sama, essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama. Meixo Sama, Meixo Sama, Meixo Sama. Essa chama
Sama, Meixo Sama, Meixo Sama, Meixo Sama. Essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama. Mão que levanta, encanta, eleva, acalma a alma da gente. Mão que se estende atrás ou na frente, reduz muito além desse chão. Deixa jorrar o jorei pelo ar, só precisa parar e sentir. Tudo mudar na leveza que dá nessa nave fazendo luzir. Essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama. Mão que levanta e canta, eleva, acalma a alma da gente. Término do Jorei. Mão que se estende atrás ou na frente, reluz muito além desse chão. Deixa jorrar o jorei pelo ar, só precisa parar e sentir. Tudo mudar na leveza que dá nessa nave fazendo luzir. Essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama. Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Espírito precede a matéria. A lei segundo a qual o espírito precede a matéria rege o universo, e o ser humano também está subordinado a ela. Então, dependendo da posição espiritual, a pessoa mesma determina a sua própria felicidade ou desgraça. Eis a grande verdade. Pode-se, pois, deduzir com muito discernimento que se cada ser humano obedecer à lei da precedência, não será difícil tornar-se completamente feliz. Outra conclusão evidente é que se o espírito não tiver mérito para ocupar um lugar no céu, mesmo que se julgue agraciado, será
aparente e temporário. Ocorrendo, porém, aprimoramento e a consequente elevação espiritual, de repente tudo poderá ser mudado. Quer dizer, as pessoas voltam ao nível em que se encontra agora o seu espírito no mundo imaterial. Grande importância tem, por isso, a prática de virtudes, de bons atos e a permanente disposição para ajudar na salvação dos semelhantes. Dessa forma, ainda que alguém esteja infeliz, poderá elevar o seu nível através dos merecimentos resultantes de uma dedicação consciente, transformando-se assim num ser pleno de vida verdadeira. Leitura da experiência de fé de Aline de Andrade, Recife. Em abril de 2014, fui à sede acompanhando uma amiga e fiz o voto de transformar meu lar no paraíso. Voltei, terminei meu mestrado e depois disso tomei a decisão de me dedicar mais integralmente à obra divina. Nesse processo, abrimos o templo em Recife e também comecei a entrar numa forte purificação financeira, pois minha bolsa tinha terminado e o único trabalho que consegui atrasou 3 meses. O templo de Recife fechou e surgiu a oportunidade de tentar a seleção de doutorado no exterior. Eu estava sem esperança nenhuma. Tentei a carta de aceite de uns 6 orientadores e não tive sucesso. Aí desisti de tentar. Quando faltavam 5 dias para fechar as inscrições, eu fui no templo e recebi uns 4 joreis. No dia seguinte, recebi um e-mail de uma orientadora interessada na minha pesquisa e se oferecendo para me orientar. Surreal. Em 2 dias, escrevi o projeto, juntei todos os documentos e me inscrevi. Durante quase 6 meses, minha purificação financeira se intensificou. Procurei desesperadamente emprego e nada. Nesse período, toda a minha casa começou a quebrar. Cama, estante, mesa, sofá, portas, fogão, geladeira, ventilador. Tudo quebrou. Era impressionante. Todos os dias algo quebrava dentro de minha casa. Conversei com a ministra Marinês, pois eu estava desesperada, pois não tinha mais nenhum lugar para dedicar e me sentindo perdida na fé. Ela me orientou a dedicar em casa, como se fosse o templo, e assim obedeci. Comecei a dedicar na limpeza da casa. Comecei a dedicar no banheiro e fui estendendo a casa inteira. A minha maior vontade era reformar a casa toda quebrada, pois estava vivendo dentro de mim um filme de total destruição. E assim fui dedicando todos os dias e sempre relatando à ministra todos os resultados. Ela me orientou também a ir frequentar a missa e rezar uma missa em gratidão aos meus antepassados, começando pela minha avó, que era dona da casa que eu moro e era muito católica. Nesse dia fomos eu e meus filhos à missa, e no final da missa, a responsável pela catequese veio até meus filhos e disse: "Nossa, estou encantada com seus filhos, aqui na missa, em plena terça. Parabéns." Para mim, este foi um recado do mundo espiritual, pois meus antepassados ficaram muito felizes de estarmos ali. Nesse dia, eu tive um sonho com milhares de furacões. Um deles levantava minha casa no ar
comigo dentro e o segurava no orricare. Meu Deus, eu vou morrer. Mas a casa caía num lugar seguro, e de lá eu via vários furacões, sugando água do mar e quebrando várias casas diante de mim. Até que eu via o interior do furacão e percebia que se tratavam de deuses da purificação, e eu pensava, é o fim do mundo, e eu acordei. Depois disso, e de várias orações diárias para Daikoku, recebi todos os meus salários atrasados. E eu mesma, junto com os meus filhos, reformamos minha casa totalmente. Passei uns 20 dias dedicando intensamente no lar, pintando, rebocando e reformando os móveis. Até que se aproximou o culto do paraíso. E na semana do culto, todas as respostas de trabalho que eu aguardava saíram. Na segunda, recebi uma proposta de trabalho. Na terça, assinei o contrato. Na quarta, passei em primeiro lugar numa seleção simplificada que era uma vaga só. Na quinta, recebi outra proposta de trabalho. E na sexta, eu passei no doutorado. Foi inacreditável. Eu não tinha nada e ganhei tudo. Mas eu não podia ficar com todos. Só podia escolher um. E, obviamente, escolhi o doutorado, pois é a oportunidade mais transformadora de todas. Assim, entrei no processo de preparação dos documentos. A primeira fase era também ser aprovada na universidade, pois eu tinha sido aprovada como bolsista da CAPES, e agora deveria me submeter a uma seleção mais rigorosa que a anterior. Eram 3 vagas para toda a Espanha e mundo. Eu não tinha ainda colado grau e, portanto, não tinha o diploma de mestrado. Eu tinha somente apenas 20 dias para conseguir. Rapidamente colei grau e dei entrada no diploma. Ele tinha que sair até dia 29 de junho, pois dia 30 que enviar todos os documentos para a Espanha. Dia 29, o diploma não estava pronto. Na realidade, meu pedido só tinha chegado no dia anterior. Falei com Meishu-sama, rezei e pedi com todo o amor do universo para que a responsável do departamento fizesse meu diploma. E ela disse que ia fazer. Nesse interim, escrevi para a coordenadora em Barcelona, explicando a situação que ia enviar, tudo de última hora. E ela, às 5 horas da manhã aqui no Brasil, disse que eu enviasse o que eu tinha, que eu podia enviar o diploma depois. Aí que algo impossível aconteceu. O diploma saiu no dia seguinte, às 17 horas do Brasil e 22 horas em Barcelona, e consegui enviar um dia antes da minha banca de admissão. Graças a Deus e a Meishu-sama. No dia seguinte, dia da minha banca, 1º de julho, às 18 horas da noite aqui no Brasil, me dei conta que não tinha enviado um dos documentos, meu currículo. Eu tinha conseguido o mais difícil, o meu diploma, e o currículo que estava todo o tempo no meu computador, eu esqueci. Caí em prantos, pois pensei que estava tudo perdido. Minha irmã e também uma amiga disseram que eu enviasse um e-mail explicando e o documento mesmo assim. Mas eu sabia que a banca já tinha ocorrido e a decisão já tinha sido tomada. Mas, enfim, acreditei e enviei. Passei a noite vomitando e chorando. E no dia seguinte recebi o seguinte e-mail da coordenadora: Aline, a comissão de admissão se reuniu e foi decidido que você foi aprovada. Felicidades. Seja bem-vinda. Em 10 dias te enviamos sua carta de aceitação. Minha alegria, emoção, admiração e gratidão não tinha fim. Liguei para meu orientador de mestrado e ele disse que já sabia de tudo,
pois ligaram para o Brasil questionando o meu histórico de graduação. E houve todo um debate sobre minha dedicação aos estudos. Mas chegaram à conclusão que minhas ideias contavam mais e por isso fui aprovada. Essa foi uma grande proteção divina, pois meu orientador é uma pessoa extraordinária. Ele é a pessoa que mais acredita na minha trajetória intelectual. E foi incrível, porque ele era o responsável da área no Brasil, e eu nem sabia disso. Assim, passaram mais de 20 dias, e nada de me enviarem meu resultado oficial. Percebi que fiquei este período consumida pela ansiedade, e voltei a dedicar e receber Jorei. Logo em seguida, minha carta chegou, sem os dados que o governo exige, e uma nova luta se iniciou. Depois de vários e-mails, a comissão disse que não ia dar a carta exatamente como eu precisava. Diante disso, já desolada, parei tudo e conversei com o reverendo e pedi Jorei urgente. Ele me disse que ia rezar às 9 horas e que eu me concentrasse na sede, e assim eu fiz. Mentalizei, rezei, falei com Meixo Sama. Veja aí, se o Senhor quer mesmo que eu vá, por favor, resolva isso, Senhor. E depois, ministrei Alto Jorei por uns 15 minutos. Pronto, estava disposta a ligar por telefone para a universidade e conversar com eles. E quando sento no computador, recebo a seguinte mensagem da coordenadora, que estava recebendo cópia de todos os e-mails com a comissão. Aline, posso te dar esta carta. Diga exatamente o que precisa. E ontem esta carta chegou e já foi encaminhada. E tudo ainda segue em mais processo. Ainda tenho muitas lutas para travar, mas estas últimas experiências estão claras. A oração é o veículo mais rápido para a solução e a proteção. Pedi e recebereis. É o que tenho vivenciado com Meixo Sama e Jesus. A cobrança do mundo espiritual é altíssima, e a única forma de resolver quando os recursos humanos estão esgotados é entregando ao Senhor. Estou convicta de que tenho que ter uma vida de oração mais intensa. Para fechar, eu constatei isso, indo atrás de um documento que eu sabia que ia esbarrar num funcionário horrível. E pelo simples fato de rezar antes e entrar numa esfera de ordem, tudo tomou um curso completamente diferente, rápido, fácil, sem estresse nenhum e ainda grátis. Tenho certeza que terei muito mais a relatar para os senhores, pois, como veem, estou matando um leão por dia, mas tenho fé que tudo vai dar certo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui Meixo Sama me trouxe e dou testemunho de fé para que vocês não desistam do servir, que resumidamente envolvam as seguintes práticas: dedicação, oração, jorei e donativo. Foram graças a este servir que minha vida está mudando. O velho está morrendo e uma nova pessoa e vida está nascendo. Também quero testemunhar a presença da Nossa Senhora de Guadalupe, que está também envolvida nessa causa. Mas eu conto para vocês no próximo relato. Gratidão, Meixo Sama, pela permissão de ser a prova viva da tua força e poder de transformação. Gratidão também a ministro Marinês e ao reverendo Dorgival, meus pais de coração. E não posso deixar de expressar a minha gratidão à Bárbara, minha amiga, que me deu todo o apoio do mundo neste processo. Eu tenho uma gratidão infinita por ela. Grata, querida. Amém. Aline Cavalcante, servidora de Recife. Orientação do ROCAM, reverendo Dorgival Santos Silva.
Boa noite a todos. Experiência punk da Aline, né? A bichinha é brava. É um galo lascado. Pernambucana também, né? Mas assim, é um acompanhamento que nós já estamos fazendo há um bom tempo, eu e o ministro Marinês. E toda vez que ela está desesperada, ela liga, ela me chama e pede jorei. Ou então eu peço para que ela vá dedicar no jorei online durante um tempo, algumas horas que ela fica. E toda vez que ela faz isso, acontece a graça. Ela fez uma coisa, vai dedicar, vem a graça. Tem tudo a ver com o ensinamento que foi lido hoje. Espírito precede a matéria, né? E tem a ver também com a minha palestra, porque eu falei, Aline, eu vou mandar para você em primeira mão, porque a tua experiência casa com tudo que eu vou dizer. Hoje também queria agradecer as pessoas que estão nos assistindo, pessoal de Angola, de Moçambique e do Congo Democrático, bem como o pessoal da Argentina e todos aqui do Brasil. Mas essas pessoas em especial, porque estão acontecendo realmente grandes transformações, e nós juntos, todos aqui, mesmo que não conheçam, através das suas orações, do seu servir, está fazendo com que essa luz chegue também nesses povos. Consequentemente, gera milagre. Gerando milagre nesses locais, a graça também vem para todos os senhores. Por isso a importância do sentimento está sempre focado, sempre direcionado para Deus. Nunca desistam dos seus sonhos, nunca desistam da sua fé por vaidade, por bobagem, por coisinhas pequenas, né? Hoje também eu estou usando um de Oxô que é especial para mim. Esse aqui era do reverendo Arouca, né? E essa semana, essa história da Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, eu realmente não vou contar, mas tem toda uma história por trás disso. Ela é padroeira da Espanha, né? E tem toda uma história que aconteceu nessa semana toda, que a Aline fazendo oração lá, recebendo as coisas do reverendo Arouca. Vocês veem que tem um Daicoco, que eu não sei onde ele está mais, está ali, que é um Daicoco diferente, várias coisas. Hoje também aqui no altar estão uns cartões com Daicoco e a mão de Meixo Sama. Isso foi gratidão do pessoal do Tocantins, né, que mandaram fazer. Então estão aqui no altar sendo consagradas, para que depois os senhores levem e guardem com os senhores. Eu espero que vocês recebam muitas graças. E como foi falado na experiência, não basta pedir, né? Tem que fazer também. Por onde? No mês passado, iniciamos uma atividade chamada Dia da Família, coordenado pelo setor de expansão, pelo ministro Ailton e os ministros, e finalizando nesse dia com o culto da prosperidade. Tivemos a oportunidade de receber o padre Mauro Domese, e dentre algumas coisas que ele disse, uma em especial me chamou a atenção, quando ele deu a definição da palavra família, que deriva do latim famulus, que significa servidor. Sempre nos referimos aos dedicantes na arte do jorei como servidores. Por isso, me chamou a atenção esta definição. E no salmo de hoje, amor ao próximo diz assim: para corresponder ao coração de Deus, seja uma pessoa que sempre deseja a felicidade do outro. Quem participa desta obra divina sem precedentes deve abandonar o coração estreito. Preste atenção nessas palavras de Meixo Sama. Elas definem bem o que é ser um servidor. Muitas pessoas, dizendo ser religiosas, ficam presas a uma forma negativa de servir. Muitas vezes, com uma conversa, é possível saber se o estado de espírito do servidor está bom ou não. Quando não está bom, a pessoa não consegue encarar a outra. Os olhos representam o coração. Se não estiverem firmes, centralizados, o coração também não está. Nesse caso também, aparecem muitas coisas que fogem do principal objetivo e também começa a criar desarmonia. Se acontecer uma vez ou outra, não há problemas, mas se acontecer frequentemente é um aviso. Na outra parte do salmo de hoje temos: cercada pelos grilhões de ilimitados apetites, não consegue a triste criatura nem mover-se. Muitas pessoas mostram-se devotadas, mascaram sua real essência. Se apresentam às vezes como vítimas de incompreensões e de malfeitos, sempre se justificando. Na obra divina, não podemos nos deter por este vitimismo barato, ressentimentos ou temores. Toda esta situação passa, se esgota,
Resta apenas Deus e Meixo Sama. Só podem alcançar um despertar verdadeiro quando se despirem de todo egoísmo, vaidade e desejo de poder, custe o que custar. Hoje, conversando com uma pessoa, cadê ela? Marta. É bem isso, esse salmo, não é? Nós estávamos conversando na minha sala. É a primeira vez que ela vem aqui hoje, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Esse vídeo que foi colocado para vocês hoje, eu assisti ontem, que o Bispo Moacir me mostrou, e ele é muito, muito emocionante, não é? Esse despertar para Deus, confiar mais em Deus, procurar realmente, mesmo no auge de sofrimento, alguma coisa boa você deve ter feito na vida para poder merecer a graça de Deus, não é? E uma coisa que é interessante, eu estava conversando com o Ricardo também agora há pouco, na minha sala, e ele estava falando, né, que a gente estava falando sobre a proteção divina, que às vezes, por problemas de fora, sejam profissionais ou pessoais, você se afasta um pouco do servir, não é? Pela ansiedade, não é? Consequentemente, o que acontece? Você fica vulnerável. E, como ele mesmo contou, despertou na hora certa, não é? Se eu estiver mentindo, você me desminta. Despertou na hora certa. Porque, opa, pera um pouquinho, eu estou deixando de lado Deus, a parte espiritual, estou me focando mais na parte material e a coisa não está fluindo. É o ensinamento de hoje. Essa semana eu estava pensando muito em dois amigos meus do passado, sobre arrependimento. Que muitas vezes, né, eu já falei isso aqui, você pode ter você alcança graças na sua vida, você dedica, então você aconteceu muita graça, coisa boa, muita coisa e tal. Aí você se acomoda. Ou muitas vezes você acha que já está tudo beleza, já dedicou, já conseguiu o emprego que queria, já conseguiu a casa que queria, já conseguiu a vida que queria, agora eu posso dar uma relaxada, né? Dediquei que nem um cavalo, agora eu posso dar uma descansadinha, curtir um pouco. Essa é a hora mais perigosa de todas. Eu falei isso quarta-feira na aula. Quando você está purificando muito, se dedica mais, não é? Porque o desespero é tão grande que você quer melhorar. Então você, eu e Deus, Deus e eu, vamos que vamos, estamos juntos. Quando acontece a graça, ou as graças começam a acontecer uma atrás da outra, como aconteceu com a Aline, é nessa hora que você tem que dedicar o dobro do que você dedicava antes de alcançar a graça. E é nessa hora que muitos caem. É nessa hora que as pessoas pensam, agora está tudo bem. Pelo contrário, é a parte mais perigosa de todas. Porque a graça ainda está verde, ela está se formando. E você tem que dar base para ela e sustentação para que você não a perca. E eu lembro de dois casos, um amigo meu que hoje é paraplégico, né? Ele era do meu grupo de jovens, da minha equipe, ele era oficiante. Nós dormimos à noite, toda semana, às terças-feiras na igreja, e ele mais faltou do que ia, então eu dormia sozinho. E uma vez conversando com ele, eu falei, pô, não vou falar o nome dele, você devia voltar a dedicar, cara. Foi num culto mensal ainda, na série central. Você precisa voltar a dedicar, meu. Precisamos de você junto lá, dedicando, voltar a oficiar, voltar e tudo mais. Ele disse assim, sabe, me chamava de Doge, sabe, Doge? Está certo, cara. Eu acho que eu já vagabundei demais, já galinhei demais. Acho que está na hora de eu voltar a seguir meu caminho, porque praticamente minha vida, da minha família, renasceu dentro da igreja, e eu estou sendo muito ingrato. Só estou pensando em mim e curtir a vida. Falei, então beleza, então ó, sábado tem ensaio. Não, sábado tem ensaio, porque depois tem o culto, tudo mais. Não, pode contar comigo que eu vou estar lá. No dia do ensaio ele não apareceu, né? Aí depois falei, pô, Alexandre, eu acabei falando o nome dele, falou que vinha, acabou não vindo, tal. Aí ligaram para nós, ele sofreu um acidente de carro, né? No dia do ensaio ele resolveu levar um CD para um amigo dele na Anchieta, no Riacho Grande, né? Que poderia ter sido entregue qualquer outro dia. E na volta ele perdeu o controle do carro, capotou horrores, e ele ficou praticamente entre a vida e a morte, mas ele ficou tetraplégico, não andou mais, né? Aí depois desencadeou um monte de coisa na família, conflitos, a mãe morreu e tudo mais aconteceu, né? Mas
Ele queria voltar, não é? Mas mesmo no último momento, ele ainda preferiu a matéria do que a espiritualidade. E um outro amigo meu, e esse foi meu braço direito na igreja, no grupo de jovens também. Ele tinha uma virtude. Ele ia para a balada direto. Bebia que são condenados. Tomava todas. Não é, dona Cidinha? Não ri, não. Tem cara de baladeira, dona Cidinha, né? Aí, mas ele encaminhava pessoas. Ele encaminhou muita gente nas noites da vida. Pessoas que hoje têm até missão na igreja, devem estar lá ainda na Missão Mundial, mas ele encaminhou muita gente nessas baladas, né? E uma vez conversando com ele, afastaram ele das dedicações dele, estava meio assim, e num churrasco na casa de um amigo nosso, eu falei para ele, cara, como é que tá? Tá difícil, cara, não consigo dedicar, não deixam, pela liderança que ele tinha, que ele assumiu o meu lugar na igreja, né? Falei, então vem comigo, vem para São Lucas. Eu cuidava do Juazeiro do Parque São Lucas. Vem dedicar comigo, cara. Lá você vai ser acolhido. Eu vou te acolher lá. Bora junto, vamos dedicar junto. Não, cara. Eu tenho que ficar aqui, mas eu vou mudar, eu vou lutar, eu vou reconquistar esse espaço. Maravilha. Na semana seguinte, ele estava namorando já, uma pessoa. Estava saindo de um barzinho na Avenida Goiás, em São Caetano, de madrugada, quando um carro o atropelou. O Ricardo desapareceu e ele morreu na hora, né? Eu fui no velório, foi uma das coisas mais tristes do mundo. Aí você fica pensando assim, poxa, mas ele se arrependeu, ele quis resgatar, mas a sentença já tinha saído, a fatura já tinha chegado, né? Às vezes você fala, às vezes as palavras que saem da nossa boca saem como uma bala de uma arma, de um revólver. Depois que você atira e mata alguém, ai, o que eu fiz? Ou se falou alguma besteira, por que eu fui falar isso? Mas já foi, não é? A sentença já foi dada. Se foi uma bala, a pessoa morreu. Se foi uma palavra, já gerou uma mágoa. Por mais que você se desculpe, por mais que você peça perdão, já criou uma situação negativa. Por isso, a oportunidade que nós temos de, dedicando bastante, ganhar mérito e proteção. E como o Ricardo falou, antes de receber algum choquinho, não é? Antes de ser chamado a atenção de alguma forma, não que fosse acontecer alguma coisa, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, Deus nos dá o dom e a permissão de às vezes de receber sinais, e temos que prestar atenção nesses sinais. Essas pessoas que eu estava citando agora, que vivem no nível de vitimismo, né? Pessoas assim não têm medo de criar inferno à sua volta. Recebem avisos através de sinais que devem mudar, mas a percepção está falha e não prestam atenção nesses sinais. Quando recebemos alertas, é para mostrar que podemos estar fracassando espiritualmente. Esse fracasso pode ser motivado por alguma preocupação, alguma doença ou algum problema familiar. Um reverendo pioneiro, já falecido, citou numa aula alguns sintomas desse fracasso espiritual. Primeiro, fica irritado. Ninguém aqui fica irritado, né? Né, Aldinho? Esse mocinho não fica irritado? Não, né? Ainda mais agora, ganhou um kit novo. Gente do céu, você não tem noção. Eu já falei que ele é muito, como é que fala? Vaidoso. Nós fazemos viagem missionária, ele leva uma frasqueira, não é necessário, uma frasqueira. Aí mostrou um kit que ele ganhou ontem, né? De cremes e enorme, 2 malas para carregar, né? Sintomas do fracasso espiritual: fica irritado, começa a criticar muito, a enxergar apenas o lado negativo das pessoas, não consegue perdoar, começa a ficar indeciso, sente peso nos ombros, o corpo fica pesado, e aí vem o desânimo. Se machuca muito, sofre acidentes, isso porque a aura diminui, e se a aura estiver forte, protege e a pessoa não se acidenta. Perde a confiança em si próprio, fica complexado,
Fica pálido e o olhar perde a força. Fica irrequieto. O pior de tudo é que começa a fugir da luz. Não sente vontade de ministrar ou receber jorei, mesmo que preciso. Arranja desculpas para não assistir a aulas e cultos. Tem medo de se encontrar com um superior, ministro, reverendo, não importa. Procura beber mais e fica com insônia. Punk, não é não? É. Um trecho do ensinamento de hoje diz: outra conclusão evidente é que se o espírito não tiver mérito para ocupar um lugar no céu, mesmo que se julgue agraciado, não será estado aparente e temporário. Não adianta querer um lugar no céu se não tiver mérito. Na fé, por mais que sejamos atacados, por mais tempestades que possamos enfrentar, precisamos permanecer fiéis ao servir, focados diretamente na luz divina e em Meixo Sama. Não podemos culpar nem transferir responsabilidades. Só quem vive em Meixo Sama promove, defende e edifica a igreja com sua santidade, com sua essência divina. Isso aqui não é só a igreja, é a sua casa. A sua casa. Né? Você tem que defender e edificar a tua casa, o seu lar. Porque lá é o seu reino do céu. Se você não dedicar com esse sentimento, não se esforçar com esse propósito, não adianta. Né? Fica meio esquisito, não é? Aquilo que nós falamos agora à tarde, as máscaras. Né? Chega todo arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, e coisa e tal. Mas a casa é um inferno. Não adianta nada. Temos que mostrar a nossa real essência, como a Aline falou, agradecendo por ser uma prova viva da fé que ela está professando, que é o que estamos sempre repetindo aqui. Nós, servidores de Meixo Sama, temos que ser exemplos, e utilizando-me das palavras do Papa Francisco, quando transmitiu com absoluta clareza o que ele espera dos padres da Igreja Católica: ensinai a oração orando, anunciai a fé acreditando, e dai testemunho vivendo. Precisamos fazer da arte do jorei um marco religioso, onde as pessoas possam receber o afago espiritual que tanto buscam. Uma igreja em oração é uma igreja sólida. Um messiânico que ora e serve com gratidão é um servidor protegido, guardado por Deus e nunca está sozinho. Eu sempre digo que precisamos ser uma prova viva da fé que professamos. Uma igreja ou um servidor sem um testemunho é como árvore ressequida que não dá mais frutos, ou um poço que não dá mais água. Muitas pessoas que aqui chegam são acolhidas, recebem graças. Infelizmente também muitos se esquecem das graças recebidas, se esquecem da igreja, se esquecem de Deus e Meixo Sama. Temos também as pessoas que assumem uma missão religiosa, não importa o título ou a posição. A vocação religiosa não é uma questão de mérito pessoal, é antes de tudo um dom de Deus. E é aquilo que eu estava conversando outro dia, sobre ser ministro. Ser ministro, ser um padre, ser um pastor, é um dom divino. Lógico que ninguém está aqui porque é santo. Em vidas passadas, provavelmente, podemos ter feito muitas pessoas sofrerem. E de alguma forma, temos que resgatar isso. Mas também, uma vez, um reverendo Nakahashi, quando me viu pela primeira vez, ele olhou para mim e disse assim: você já foi um sacerdote numa vida passada. Cumpra a sua missão. Abra a igreja, que era a arte de jorei. Então, de repente, acho que eu fui um Zé Ruela numa vida passada, deve ter matado uma meia dúzia. Depois da outra, acho que eu fui um sacerdote. Né? Ser ministro é um dom divino. Ser um servidor de Meixo Sama é dom divino também. As pessoas se iludem com isso aqui. É uma besteira tão grande. Se iludem com uma cadeira. O que diz isso? Ah, sensei. Né? Não é assim. Quando você assume uma missão para ser ministro, para ser religioso, Deus te escolheu. E te presenteou com o quê? Com algo mais para que você desenvolva. Ele vai te dar. Se vai brilhar, se vai crescer ou não, depende de quem? De nós mesmos, ué.
de nós mesmos. Eu já falo várias vezes aqui, eu conheço N ministros, N reverendos. Muitos só têm título, não tem a essência. E ninguém pode nunca nos acusar, isso eu falo claramente sempre aqui, que nunca um ministro da Arte de Jorei seja acusado de mentiroso. Que nunca um ministro da Arte de Jorei seja acusado de duas caras, de falso e de hipócrita. Porque não é isso que nós pregamos, não. Né? Não é isso que nós pregamos. Né? Às vezes as pessoas perguntam, o que tem que fazer para ser ministro da Arte de Jorei? Eu falei, salvar pessoas, né, amigo? Dedicar pra caramba, sabe? Ser uma referência na fé. Ah, porque meu amigo meu amigo comprou um cômio lá na igreja tal, aquela e tal. E daí, meu amigo, vai lá comprar então, ué. Eu não vendo Meixo Sama. Eu não vendo título. Eu não sou corretor, ué. Sacerdócio não é plano de saúde. Senão eu vou chamar a Elisa Nato para poder vender aqui título de ministro. Ela é corretora. Não é? Sacerdócio é dom de Deus. E tem que ser abraçado. Todos vocês, Dona Alice, quem mais? O pessoal que ministra, Dona Edna, o pessoal que está aqui, que dedica, a Mônica, o seu Adilcinho, o seu Adilson, todo mundo que dedica aqui, a Dalva, quem faz oração aqui no altar, os meninos, quando faz seus plantões. Quando sobe aqui para fazer uma oração, nesse momento você é um sacerdote. Por isso que eu encho o saco dele, dos meninos, para dedicar, para fazer os plantões dele aos domingos. Porque é um dia dele, é um dia seu. Não tem ninguém, é você e Deus. Você pode conversar com ele, falei, meu Sama, estou agindo errado nisso, estou agindo errado naquilo, estou agindo errado naquilo. Nós não podemos deixar de lado os dons que Deus nos deu. Ele, como eu falei, ele vai dar um pouquinho para cada um de um dom divino. Compete a cada um fazer esse dom aflorar ou não. E se não fizer, não tem problema. Outro vai pegar esse dom. Opa, essa chance eu não vou perder. Eu vou fazer brilhar. Né? O Papa Francisco também disse que ter a consciência de que somos todos objetos da generosidade de Deus é um santo remédio contra o Alzheimer espiritual. Eu achei da hora isso. Que é quando perdemos a memória de quem somos e de onde viemos. Nos esquecemos da nossa história e passamos a dar excessiva importância a nossas coisas pessoais, perdendo o sentido da missão a que fomos chamados e nos consagramos, que é o servir. A nossa vida tem que ter duas características fundamentais: espírito de servir e alegria. Notamos muitas vezes uma falta de servir impressionante. Achamos desculpas, como estou cansado, tenho uma festa para ir, as pessoas me cansam, me sugam, as pessoas não me compreendem, etc. Não é assim? Não é isso, Patrícia? Quando a pessoa está em queda espiritual, fica cada vez mais triste e a tendência é cair mais ainda. Se a pessoa conseguir perceber que está em fracasso espiritual, tudo começa a mudar automaticamente. Vem o fortalecimento do espírito. Se for motivado por purificação violenta, vai devagar. Se a purificação for moral, material, pelo pensamento, uma vez despertando, a situação muda de uma hora para outra. A aura também, de um segundo para outro, recebendo luz, ela aumenta. Aconteceu isso com a Aline, não foi? Orou, resultado. Orou, resultado. Orou, dedicou, resultado. Orou, dedicou, resultado. Não adianta vir todo dia na igreja, colocar um monte de pedido no altar, o sambô fica até pesado, pega uns 10 quilos o sambô às vezes de pedido. Né? É peso. Só pede, mas não faz nada para merecer a graça. Não tem esforço. É difícil, né? Acho que nem Deus aguenta. Falei, de novo aquele pedido? Muda um pouco o disco. Vamos relembrar como chegamos aqui. Relembrar nossa história. Um dia estávamos perdidos, sem rumo, com nossas dores, nossas misérias, nossos sofrimentos. Meixo Sama não silenciou nosso choro. Antes, utilizando-se de alguém, o fez se aproximar e perguntar o que poderia fazer por nós. Graças a esse alguém que nos disse: vem, coragem, levanta. Estamos aqui. Meixo Sama se fez presente neste alguém que nos estendeu a mão. Alguém nos encaminhou, não foi? Alguém um dia se preocupou com a gente e falou assim: eu posso te ajudar. Aos poucos,
fomos sentindo um amor misericordioso, crístico, transformador, que nos permitiu ver a luz no fim do túnel. Fomos, aos poucos, experimentando uma sensação de paz. A cada jorei recebido, cada palavra trocada, conseguimos renascer. Eu lembro que, quando eu recebi o Ricari, eu adorava ir para a igreja. Até minha mãe encheu o saco. Né, mãe? Esse menino não sai da igreja. O que faz tanto na igreja? Mas como a gente estava conversando agora há pouco, Ricardo, a gente não sabia o que estava predestinado para nós. Ele até falou, até ontem eu trabalhava num banco. De repente hoje está na igreja. Quem imaginar? Ninguém imagina. Quantos que estão aqui nessa nave sentada hoje, ou estão nos assistindo, daqui a 1 ano ou menos que isso vai se tornar ministro? Eu não sei. Quantos que estão aqui, a partir do momento que tiver coragem de assumir a sua missão, algo vai se transformar na sua vida? Quantos aqui, às vezes, se escondem atrás do medo e está na hora de romper esses grilhões, como foi colocado aqui? Grilhões delimitados apetites. Que nível de fé, às vezes, é essa? Vem dedicar. Encaminhe pessoas. Transforme a vida de alguém. Quando você sentir isso, algo diferente acontece na sua vida também. Imagine que toda vez que você estiver ministrando jorei em alguém, ou fazendo o seu plantão, ao entrar uma pessoa por essa porta, eu falei, essa pessoa vai salvar a minha vida. Não porque ela vai te dar alguma coisa, mas porque você vai receber o obrigado dela. Um obrigado pode mudar uma vida. Um obrigado pode transformar um destino de uma pessoa. E às vezes pelo nosso egoísmo, hoje tem festa. E daqui a pouco tem balada. Tem que correr, né? Tem festa para ir, tem aniversário. Eu nunca vi tanto aniversário de culto mensal, bicho. Né? Agora velório não tem. Já reparou? Ninguém falta em culto para ir em velório. Mas para festa tem. O meu medo, minha preocupação às vezes, é um dia eu ter que faltar no culto para ir no velório de alguém que não veio. Causado por uma balada. Né? É a vida. Às vezes as pessoas pensam que perde tempo. Se você vem para a igreja, faça o seu melhor. Por exemplo, eu estava falando com uma pessoa na internet. Todo dia eu ministro uma média de 15 a 20 joreis por dia, né, meus cristianos? Tem tempo que também dedica no jorei online. E a gente vai vendo a mudança nas pessoas e as graças que estão acontecendo. E uma pessoa falou assim, nossa, reverendo, eu não perco um culto transmitido. Eu queria tanto estar aí perto. Eu não perco uma aula. E a aula de quarta-feira teve uma que assistiu 3 vezes. E às vezes tem pessoas que estão aqui, eu não gosto de assistir aula do reverendo. Eu não gosto de assistir aula, não me soma nada. É lógico, está cheio de sabedoria. Não é? A cabeça está cheia de sabedoria, não é? Então não tem o que aprender. E o maior segredo da humildade é saber que você não sabe nada. Eu tenho que aprender constantemente. Constantemente eu preciso aprender. É a minha vida que está em jogo. Eu busco sabedoria para que eu melhore como ser humano. Se eu melhorar como ser humano, eu vou conseguir ser um reverendo um pouquinho melhor. Por enquanto eu não sou, não. Os ministros, servidores, todos têm a obrigação de assistir aula, mesmo que seja pela internet depois. Culto. Tem que estudar ensinamento, tem que saber o que está falando, tem que ver postura, porque nós somos abençoados por Deus. Se vocês reparam, muitas vezes em cultos pequenos, ou até mesmo, menos hoje que eu não fiz isso, eu sempre pego um membro, ou oficiante, ou ministro, para poder ler aqui e explicar o ensinamento, né? Isso não é à toa. Pensa que eu faço porque eu acho legal? Não. Foi assim que eu formei a maioria dos ministros. Véio. Eu fazia isso no São Lucas, lembra? Que os caras tinham que fazer o culto da saúde, prosperidade e antepassado. Quem fazia os cultos? Não era eu. Não era? Não tinha 3 equipes? E quem dava a palestra? Não eram os membros? Desde aquela época. Então nós temos que buscar essa melhoria, essa evolução espiritual. Isso é nosso. Vamos despertar. Chegou a hora de retribuir a Meixo Sama o que ele nos devolveu: vida e esperança. Vamos também oferecer nossas mãos e estender nosso apoio a quem precisa, como alguém um dia fez conosco. Vamos acolher, vamos evangelizar, vamos levar a Meixo Sama através da nossa presença. Lembre-se da postura
tem que estar aliada à palavra. Se estiverem separadas, não são nada. O que você faz tem que ser igual ao que você fala e vice-versa. Se você só fala e não faz, não adianta nada, né? Não tem aquele pessoal que só sabe criticar? Por que você não fez daquele jeito? Você não fez daquele jeito lá? Você não fez daquele jeito aqui? Você não fez daquele jeito lá? Tu estava aqui, ô queridão? A gente estava carregando tijolo, uma coisa e tal, você que não veio ajudar. Ai, não dava. Estava na festa, no aniversário. Menos no velório, né? Isso mostra que quando vem para cá dedicar, ele fica só algumas horas aqui às vezes. Você vê a mala que ele traz de lanchinho para ele comer aqui. Tem umas 30 pacotes de bolacha, eu nunca vi tanto. Isso porque não é só para hoje. É só para, né, para acalmar o estômago. Vai comer assim lá longe, eu teria para ser uma feira. Eu amo essa sacola. E só para encerrar, nunca se esqueçam, aqueles que têm a promessa de Deus em seu caminho, permaneçam fiéis. Não precisa dar jeitinho para sair vitorioso, não. Cada um que está aqui, quando recebeu o Ricardo, que já é membro, é uma promessa viva de Deus. E também, de alguma forma, quando você orou uma vez aqui no altar e pediu, mesmo que seja uma coisinha pequena, Deus também tem uma promessa para te dar. Só vai depender do tempo e do seu merecimento. Porque a promessa está aqui, a graça está aqui. Ela não vai para lá, para cá, ela está parada. Compete a você vir, evoluir e tomar posse do tesouro que é seu. Nós somos isso. Um dia nós também fizemos isso quando nós recebemos o Ricardo. Subimos por essa rampa, por esse altar aqui ou em outro local, nos curvamos perante Deus. Nesse dia foi a primeira vez que nós tomamos posse do nosso primeiro tesouro. Tem muitas coisas boas para acontecerem. Eu espero que todo mundo possa partilhar disso. E esse mês de agosto é importantíssimo. Começa a colheita de tudo que você semeou no primeiro semestre. Então eu espero que vocês fiquem com as burras cheias de dinheiro, cheias de saúde, muita prosperidade, muita paz, e que vocês colham exatamente o que vocês semearam. Tá bom? Assim seja? Ah, gostei da palavra. Obrigado a todos, uma boa missão. E vamos embora, né? Não dá para perder tempo não. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Queria dar um aviso sobre o bingo que a gente vai fazer no sábado. No próximo sábado, dia 8, a partir das 6 horas da noite, estaremos realizando um bingo beneficente aqui na nossa sede. Estamos arrecadando prendas para a realização do mesmo. Lembramos que toda a renda será revertida em benefício do templo. As cartelas especiais já estão à venda no valor de R$ 5,00, com um prêmio especial de uma bicicleta aro 26 18 marchas. Venham participar, tragam seus amigos, seus familiares para um momento de descontração. E após o término do culto, aos interessados, procurem a ministra Patrícia na recepção. Obrigado. Retirada das oferendas.
Retirada dos oficiantes. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam um enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim, encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jorei do mês de agosto de 2015. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso. Lembrando que a nossa cantina está aberta e a venda do sambô também será realizada.